Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Barão Sindical. Este é o programa do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, que fala sobre a comunicação dos trabalhadores, que coloca em pauta a nobre comunicação dos trabalhadores. Eu sou Rita Casaro e recebo hoje aqui o Moacir Neves, um convidado especial, porque a pauta com ele vai ser dupla. O Moacir é um jornalista que atua na comunicação sindical, atualmente é assessor de comunicação dos fazendários, do Sindicato dos Fazendários da Bahia, e também trabalha com redes sociais para o Sindicato dos Trabalhadores em supermercado. O Moacir é também o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, do Sinjorba, ou seja, uma liderança da nossa profissão, e está aí à frente das nossas batalhas. Moacir, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar conosco. Eu é que agradeço, Rita, o convite. É um prazer falar com o Barão de Itararé, uma entidade que a gente tanto prima, né, tanto respeita pelo trabalho que faz na comunicação alternativa. Para mim é um prazer. Legal, Moacir. Bom, como eu disse, nossa pauta aqui hoje é dupla com você, mas vamos começar pela nossa pauta tradicional do Barão Sindical, que é a comunicação sindical. Você trabalha atualmente com essas duas entidades, mas já trabalhou com inúmeras categorias, né? Então, você tem aí uma vasta e diversa experiência como assessor sindical, como jornalista das entidades sindicais. Conta aí um pouco da tua experiência e como é o teu trabalho hoje, né? Quais são os desafios, as dificuldades e, enfim, o que é bacana também nesse trabalho hoje? Bem, então já são 27 anos trabalhando com a imprensa sindical. Foi uma opção de carreira que eu fiz quando me formei lá no ano de 94, ainda antes de concluir, já na fase final da conclusão da faculdade, eu já estava iniciando, saindo do movimento estudantil e iniciando estágios na área de comunicação, e foi uma escolha pessoal minha trabalhar com a imprensa sindical. Eu queria continuar focado na luta do povo e achei que poderia unificar a minha ação profissional com a minha vida de militante político, que já vem desde a juventude, desde o segundo grau, quando a gente já se envolvia com a fundação dos grêmios estudantis, posteriormente na UMES de Salvador, na União Brasileira dos Estudantes, depois no DCE da Universidade Federal da Bahia, aqui na Bahia, na UME, e achei que era importante continuar e dar minha contribuição também nessa área. Achei que seguir o caminho natural de ir para a imprensa tradicional poderia abrir novos horizontes, e eu tenho experiências também nessa área. Em paralelo ao trabalho na imprensa sindical, eu também estive um pouco também envolvido trabalhando em jornal impresso e com algumas experiências em TV e rádio, mas principalmente na área sindical, porque achei que daria para contribuir com a luta do povo brasileiro, levando para a minha atuação profissional a experiência acumulada nos anos que eu tinha ficado no movimento estudantil. E a partir daí eu passei a trilhar esse caminho. Eu trabalhei já para inúmeras entidades nos últimos anos, nos últimos 6 anos. Eu tenho estado concentrado especificamente no Sindicato dos Fazendários, porque em paralelo eu tenho encaminhado outros projetos que não estão ligados à imprensa sindical. E mais recentemente a gente assumiu o trabalho das redes sociais do Sindicato de Supermercados aqui da capital baiana, para poder inserir a entidade nessa nova fronteira da comunicação, e onde a gente, o movimento social, ainda engatinha muito. A gente ainda está iniciando nessa área que hoje permeia as relações sociais. Então, nós não podemos estar fora desse ambiente e inserir os sindicatos nessas plataformas, nesse ambiente digital,
é um desafio que eu também me coloquei agora como desafio pessoal, tentar contribuir também com esse trabalho, e veio bem a calhar a possibilidade de fazer esse trabalho para o Sindicato de Supermercados. O que falta para que os sindicatos dos trabalhadores em geral consigam entrar com força e de forma eficaz nesse mundo digital? Eu acho que falta a gente definir isso como prioridade nas tarefas das entidades sindicais. A gente sempre discute o papel da comunicação para a transformação da sociedade, mas a gente está sempre muito atrasado de forma prática em relação à teoria. Discutimos muito, debatemos muito, colocamos como prioridade, mas a prioridade ela termina se diluindo na dinâmica própria do movimento sindical de responder às demandas que vão surgindo e não ter um planejamento claro e definido do que deve ser feito em cada uma de suas áreas. Esse planejamento até existe. Essa é uma autocrítica, porque eu também sou sindicalista, então a gente precisa efetivamente colocar o planejamento e a prioridade da comunicação no nosso dia a dia. O que a gente sempre observa é que o movimento sindical ele define como, na prática, como suas prioridades outras áreas, né? Como, por exemplo, hoje é muito comum que o setor jurídico dos sindicatos tenha uma preponderância muito grande, porque se transformou também num instrumento de receitas para as entidades. Então, é muito comum você encontrar departamentos jurídicos com 15 funcionários em grandes sindicatos e a comunicação com 1 ou com 2. Então, efetivamente, a gente observa que isso não é prioridade. E sem estrutura, e primeiro, sem ser a prioridade. Segundo, sem ter estrutura administrativa e física para desenvolvimento desse trabalho, e sem ter pessoal qualificado para desenvolver esse trabalho, isso não tem prioridade alguma, porque não se consegue desenvolver esse trabalho usando os mesmos instrumentos e a mesma equipe que você tinha para fazer o jornalzinho impresso numa página de ofício frente e verso. São realidades diferentes, linguagens diferentes, momentos diferentes, times diferentes de inserção, e é preciso que você tenha pessoas que, primeiro, entendam essas plataformas, né, e como elas funcionam, qual é a sua linguagem e como você deve utilizá-las para alcançar o seu objetivo político, e ter gente para fazer, ter gente com disponibilidade para fazer. O mesmo jornalista que cuida da página na internet, que cuida do podcast, que cuida do programa de televisão, que cuida do jornal. Muitos sindicatos ainda têm jornal como seu principal instrumento de comunicação. Esse jornalista não vai ter tempo, efetivamente, de cuidar das redes sociais, que exige uma atenção permanente. Quase que o dia inteiro você tem que estar ali, antenado, interagindo, vendo o melhor momento de postar e de repostar, e vendo também como você responder à interação que aparece. Porque se você recebe hoje uma pergunta, ou você tem um comentário no post que você fez pela manhã e você só vai responder no outro dia, então você está fora da realidade da rede social completamente. E isso exige estrutura. E estrutura você só tem se você der prioridade. Então acho que a gente vai precisar passar dessa fase da teoria para a prática. Num dos cursos do Barão, acho que o curso de 2019, que foi o último presencial, eu fiz um questionamento às pessoas que estavam lá no curso, no momento em que nós interagimos. Eu perguntei quantos deles tinham aplicado no seu trabalho cotidiano o que a gente tinha discutido no curso de 2018. Porque esse é um problema. A gente debate, mas a gente não aplica isso no dia a dia, né? E é bom que nesses momentos você tenha ali o sindicalista e o profissional que trabalha para ele, né?
E é o momento desse tiratema ser efetivo, né? Da gente ter efetividade nisso. Então, ainda nós vivemos essa realidade. Para concluir, muitos sindicatos têm a comunicação como importante, mas não têm como prioridade. E no caso específico das redes sociais, quem não se inserir nesse ambiente, neste momento, não vai compreender as transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho, que estão ocorrendo no mundo, e não vai compreender as especificidades delas no mundo do trabalho. Por isso, eu acho que é importante a gente desenvolver esse trabalho nas entidades sindicais. Quando a gente assumiu o Sindicato dos Jornalistas em 2019, a gente encontrou as redes sociais do sindicato em frangalhos, ou praticamente inexistentes. E foi a primeira coisa que nós resolvemos investir. Não, isso aqui é prioridade. O sindicato precisa estar nas redes sociais, interagir com a categoria. E o resultado foi muito bom para a gente do ponto de vista político. Ter esse trabalho nas redes sociais nos permitiu avançar politicamente no sindicato e conquistar um pouco mais de espaço entre os jornalistas. Como é que está a luta dos jornalistas na Bahia? Você já mencionou aí que um passo do sindicato foi melhorar essa comunicação por meio das redes sociais para conseguir atingir melhor a categoria. Como é que está esse trabalho de representação, a luta, quais são as demandas, as mobilizações? A organização dos jornalistas ela é muito feita de altos e baixos, né? Historicamente, a gente tem momentos de maior organização e momentos de menor organização. Isso vale para todas as entidades. Assim, a gente vai vendo momentos específicos de cada uma delas, promovendo ações e lutas da categoria, conseguindo mobilizar a categoria. Porque há uma grande dificuldade, efetivamente, de você mobilizar profissionais como profissionais de comunicação. Primeiro porque está entre as categorias consideradas aí de profissionais liberais, que teoricamente, normalmente se organizam em torno de conselhos. E como nós não temos conselho, termina sendo as entidades sindicais a forma dessa organização. Mas não existe tradição dessa organização, né? Como as grandes empresas elas não existem mais como eram antes, você tem dificuldade de reunir a categoria, de encontrar com a categoria, de saber onde a categoria está. Então é um desafio cotidiano que se renova todos os dias. Então não existe essa coisa assim acabada. Nós organizamos aqui. Então ainda ontem à noite eu estava fazendo uma reunião com os jornalistas de uma região aqui da Bahia, né? Que é uma região que a gente está com dificuldade de organização, né? Porque ainda estamos recuperando o passivo anterior do sindicato, que passou por uma década de muitas dificuldades, tanto políticas como organizativas e administrativas, e fomos apanhados em meio aí pela pandemia. Quando a gente iniciou o mandato, que a gente estava tentando imprimir um ritmo novo à entidade, fomos apanhados com a pandemia e tivemos que nos reinventar para encarar aquele novo momento, né? E é uma construção diária, né? É uma construção diária. Primeiro porque a categoria mudou muito de perfil, né? Então, em vez de profissionais com vínculo empregatício formal, a gente tem uma categoria com um vínculo empregatício informal muito grande, contratações precárias em demasia, com uma crise muito grande no setor, com as empresas tradicionais do setor enfrentando dificuldades de sobrevivência, jornais que fecharam. Então, nós tínhamos no final do século passado aqui na Bahia, no final dos anos 90 do século passado, nós tínhamos 6 jornais grandes e médios, né? 6 grandes jornais, e tínhamos mais uns 3 ou 4 médios jornais em todo o estado. E hoje a gente tem apenas 2 jornais, que não são mais grandes jornais, são jornais que diminuíram muito de tamanho, e o nível de emprego nesses veículos é hoje em torno de 10% do que a gente tinha há 20, 25 anos atrás. Então, a categoria mudou o perfil e a gente não compreendeu, nesse momento de transição, o sindicato não compreendeu essa transição. E como não compreendeu, ele não acompanhou.
E agora é que a gente está tentando retomar o rumo que foi perdido há uma década e meia atrás, para tentar novamente se colocar como uma representação legítima da categoria. Então, um dos fatores que a gente pode enumerar aqui, que identificam bem isso, é o nível de sindicalização da entidade, que já foi bom e hoje é muito baixo, e a faixa etária dos nossos sindicalizados, a maioria deles localizado numa faixa etária maior, ou seja, é como uma referência histórica, mas os novos profissionais que entraram no mercado nos últimos 15 anos, esses profissionais não tiveram o sindicato como referência e posteriormente não se organizaram em torno dele. Então a gente está agora que a gente vem tentando atrair novamente essa turma. E as lutas são as mesmas que a gente trava no país inteiro. Então, uma relação de trabalho precarizada, porque ampliou muito a contratação pelo regime pessoa jurídica, o desrespeito à jornada de trabalho, né, é um dos problemas graves que a gente enfrenta, porque tanto no setor público como no privado não há respeito à nossa jornada oficial de trabalho, de 5 horas diárias com um limite de 30 semanais, o pagamento de baixos salários, né? Os jornalistas hoje ganham menos do que categorias que não têm formação, por exemplo, superior para o exercício profissional. Não há uma valorização da formação. A queda do diploma como exigência para o exercício da profissão em 2009 ajudou um pouco nessa precarização, mas acho que o problema maior para que esses problemas existam, como a questão do baixo nível salarial, está mesmo na nossa falta de organização e de capacidade de mobilização para reagir. E quando isso acontece de forma muito isolada. Então, nós tivemos uma grande mobilização dos jornalistas de Alagoas em 2019, temos agora essa paralisação, essa possibilidade de paralisação dos jornalistas em São Paulo, né, com alguma mobilização aqui e ali, dos profissionais, mas sem uma unidade que permita a gente responder com mais força às exigências do momento. Nos dias 21 a 23 de novembro, nós vamos reunir os jornalistas do Nordeste no encontro regional, com a participação aí de pelo menos 8 dos 9 sindicatos da região, para a gente poder discutir uma plataforma comum de ação, já que o Nordeste enfrenta dificuldades maiores do que, por exemplo, o eixo Sul, Sudeste, Sul, uma vez que as grandes empresas de comunicação estão localizadas mais nessas duas regiões, e aqui no Nordeste a gente tem apenas as empresas locais, que passam por essa crise, que a crise ela é muito maior do que a crise dos grandes veículos nacionais, cujas sedes estão em Rio, São Paulo, e com algumas outras grandes empresas ali na região sul. É isso. Então, nós estamos nesse momento agora de continuar reconstruindo a entidade. Tivemos muitos avanços, houve um nível de retorno da contribuição de muitos profissionais que há muitos anos não contribuíam com o sindicato. Conseguimos filiar uma grande quantidade de colegas novamente à entidade. Vamos agora retomar uma nova campanha de sindicalização, né? Haja vista que a pandemia meio que interrompeu um pouco algumas coisas que aconteciam no início de 2020 e vamos nos preparar para realizar de maneira presencial o que nós não conseguimos fazer em 2020 e 2021, agora em 2022. Essa juventude que está mais distante do sindicato também sofre, eu imagino, um problema dessa formação antissindical que tomou conta da mídia, inclusive, né? Então, a nossa mídia comercial fala de sindicato para falar mal, em geral, né? Para criminalizar. Pense na cobertura da reforma trabalhista em 2017. Aquilo foi um horror, foi uma retirada geral de direitos, mas a notícia é que ia acabar a mamata dos sindicatos porque acabaria com a contribuição obrigatória. E essa juventude que sai das escolas hoje, que vai para as redações, quanto que esse pessoal está com essa mentalidade enfiada na cabeça e como é que faz
para travar essa batalha, que é por corações e mentes dos jovens jornalistas? Realmente você citou num ponto importante, que é a dificuldade de você atingir esse público, haja vista haver uma grande desconfiança em relação aos sindicatos. Mas o que eu observo, eu participo muito de debates com estudantes de comunicação, de jornalismo, né? Tenho procurado estar sempre próximo das faculdades para conversar com essa galera mais nova que está chegando e que poderão fazer transformações de maneira mais concreta nesse novo mundo que se gestou com as mídias digitais. Então, se a gente não conseguir atraí-los para a organização sindical, a gente vai ter dificuldade, efetivamente, de encaminhar lutas transformadoras na área sindical. Então, eu tenho estado muito com eles e sinto uma disposição desse segmento de se organizar, né? Mesmo com todo o discurso negativo que foi criado em torno dos sindicatos, né? Acho que as reformas que ocorreram após o golpe de 2016 e o resultado delas atingindo muito fortemente os trabalhadores nesse momento, tem permitido que a gente possa retomar a confiança de segmentos dos trabalhadores no papel dos sindicatos. Então, eu já percebo e como eu trabalho para sindicato e sou sindicalista, então eu tenho 2 referenciais para poder comentar sobre isso. Então, eu já percebo que as entidades hoje passam a ser vistas de uma maneira diferente pelas suas bases. O Sinjoba não é diferente, né? Como é uma categoria que tem uma quantidade muito grande de jovens, e os jovens eles não viram o sindicato como referência nessa última década e meia, então a gente ficou meio fora desse segmento, mas a gente já consegue nesse momento atraí-los. A própria diretoria do sindicato, ela é uma diretoria composta de jornalistas de uma geração mais avançada, como a minha e outros companheiros com idade até um pouco maior, gente que já tinha passado pelo sindicato lá atrás e que teve que retornar para a luta sindical do Sinjoba para poder reconstruir a entidade, com novos colegas de uma geração que veio depois, na faixa etária dos 30 e poucos anos. Então a gente já conseguiu atrair um bom número desses colegas para a entidade e esperamos poder fazer essa transição geracional, haja vista que eles que sentem os maiores impactos desses problemas que eu elenquei anteriormente. Ou são os jornalistas mais antigos, que eu já não encontro espaço no mercado de trabalho e não foram formados para encarar os desafios das mídias digitais e que hoje tem, para poder se colocar no mercado, precisa correr atrás de capacitação e requalificação profissional, ou os jornalistas mais novos que, por não terem experiência e não terem capital social ainda, eles terminam sendo vítimas maiores da precarização, do baixo salário e da exploração, que é muito grande. Mesmo com a pandemia, que criou uma crise maior no mercado de trabalho, como uma maior parte da categoria está no mercado informal ou com contratação informal, ela sentiu o peso disso, né? Mas a gente já conseguiu observar um crescimento de receita e o retorno ao sindicato de muitos colegas que haviam abandonado a entidade. Então, hoje a gente tem em torno de 35% da categoria sindicalizada, pelo menos dos registros que a gente tem, 35% dessa categoria sindicalizada, mas também não conseguimos arrecadar de todos esses 35% que está sindicalizado. Né? Então, nem todo mundo contribui mensalmente. Primeiro, porque ou uma parte está desempregado mesmo, e segundo também porque o sindicato não tem estrutura organizativa para atingi-los. Né? Então, é muito mais fácil. Eu trabalho aqui nos sindicatos fazendários do Estado. O empregador dos fazendários é um único empregador. Né? O empregador dos jornalistas são centenas, milhares de empregadores.
Então, você tem mais dificuldade para você conseguir atingir essa galera. Mas a gente já sente na prática a evolução desse trabalho e uma adesão maior da categoria, uma aproximação maior da categoria. Por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia foi a primeira entidade a conseguir a vacinação dos profissionais contra a Covid, né? Nós fizemos a vacinação, nós conquistamos a vacinação contra a Covid aqui no estado, inclusive a gente serviu de exemplo do que a gente fez para chegar a essa vitória corporativa, né? Logicamente que a gente defendia a vacinação mais rápida e urgente para todos, mas diante dos números de adoecimento e morte de jornalistas, como a gente observou, em especial no ano de 2021, a gente desenvolveu essa luta e no início já em maio, a gente conquistou o direito de vacinação, enfrentamos resistência de setores como o Ministério Público, mas conseguimos garantir a vacinação dos profissionais, e nosso exemplo foi o exemplo utilizado por outros sindicatos no país, sindicatos de jornalistas, para buscar a imunização dos profissionais de imprensa que estavam adoecendo no nível acima da média de adoecimento da população normal. É um exemplo de como a retomada do trabalho do sindicato pode permitir avanços aqui ou ali, e isso só foi possível porque o Sindorba estava novamente legitimado socialmente para poder conquistar isso. Se o sindicato não tivesse expressão social, dificilmente as autoridades teriam atendido o nosso pleito aqui no estado. Então é isso, mas é um trabalho, Rita, cotidiano. Isso é todos os dias, dia após dia, e numa realidade de pouco tempo também para a gente poder trabalhar, porque todos nós trabalhamos, né? Nós não temos dirigentes sindicais liberados, né, para o exercício do trabalho sindical. Então, a gente exerce o trabalho dentro do nosso tempo livre, um pouco de doação do nosso tempo livre para o trabalho do sindicato e encontrando aí as brechas que a gente puder encontrar. Então, é no meio do trabalho, para fazer alguma coisa do sindicato, de noite, né, final de semana, o que der para fazer. É uma batalha. E essa batalha, especificamente aí pela imunização dos profissionais, correu o Brasil, teve uma grande repercussão e é realmente um excelente exemplo da luta do Sinjorba pela categoria. Eu queria só te falar uma coisa assim, isso eu acho que a gente pode usar como exemplo do planejamento do trabalho, porque assim, antes da gente colocar a bandeira da imunização, da necessidade de imunização dos profissionais, a gente fez todo um planejamento, um levantamento de informações. Então, a gente legitimou a reivindicação com um excelente trabalho de identificação do problema e da necessidade de fazer. Então, o nosso projeto que foi apresentado à comissão que geria a pandemia aqui no Estado, que é uma comissão formada pelo governo do Estado com a representação dos municípios, ela serviu também de exemplo para que os outros sindicatos no país pudessem fazer a mesma coisa, mas antes a gente resolveu planejar. Então, assim, eu acho que os sindicatos precisam também ter isso, né? Se você planeja bem e você faz um trabalho prévio de organização das lutas, eu acho que o resultado pode vir mais rápido e mais fácil. Então, a gente fez toda uma pesquisa de levantamento da situação aqui no estado. Quando a gente percebeu que tinha um problema, então fomos imediatamente fazer o levantamento. Com os dados preliminares, nós elaboramos um projeto que começamos a discutir com o governo e, em paralelo ao debate, a gente foi enriquecendo esse documento que, no final, desarmou, inclusive, as iniciativas do Ministério Público Federal e Estadual aqui da Bahia. E tomara que a gente esteja aí numa fase de, digamos, fortalecimento das entidades sindicais e dos jornalistas em particular, né? Porque a luta dos jornalistas, como você mencionou, temos uma paralisação prevista para esta quarta-feira, dia 10 de novembro, que é quando
esse Barão Sindical como se entra no ar no canal do Barão, e temos aí prevista uma paralisação dos jornalistas de jornais e revistas aqui em São Paulo, com a reivindicação de reposição salarial, porque as empresas estão absolutamente intransigentes e não dispostas a negociar e conceder aí o direito dos trabalhadores. Vamos ver se essa mobilização sai vitoriosa e vira também mais um exemplo aí de luta para os jornalistas. Marci, estamos chegando aqui no final, eu te passo a palavra para você se despedir e para você também dar aquela dica de cinema ou literatura do mundo do trabalho para os nossos amigos e as nossas amigas que nos acompanham aqui. Eu queria agradecer assim, a oportunidade de conversar aqui com o Barão. Acho o Barão uma entidade importante, uma organização importante para luta pela democratização da comunicação e pela conquista de espaços da mídia alternativa. Participo sempre que tenho condição dos cursos que o Barão promove. Acho os debates, a troca de experiências e os debates que a gente trava nos eventos do Barão, eu acho são muito importantes para a gente ir ampliando os horizontes e compreendendo um pouco os problemas que nós temos e as transformações que estão ocorrendo com muita velocidade no mundo do trabalho e também na nossa comunicação. E é um prazer sempre estar próximo aí do Barão de Itararé. Eu acho que a gente podia ampliar um pouco mais, não somente debater, ver referências no mundo do trabalho, mas tratar de uma maneira geral. Eu indicaria o filme Marighella para quem não assistiu, vá assistir o filme Marighella. Acho um resgate importante de um momento histórico do país que tem um link muito forte com o momento atual que a gente está vivendo. Não à toa o filme enfrentou resistências por parte do governo Bolsonaro e enfrentou dificuldades para entrar no mercado e ser visto pela população, mas o povo tem dado uma resposta boa, né, aí em relação ao filme. Acho que todos que puderem colocar aí na agenda, agora que a vida está retomando ao normal, a ida ao cinema já é uma realidade em muitas capitais, vão assistir esse filme que eu acho muito legal. E eu estou lendo, assim, eu estou relendo, na verdade, estou terminando uma releitura de um livro que eu acho muito importante para qualquer militante político que quer compreender as relações geopolíticas e compreender o papel que os Estados Unidos exercem no mundo. Eu estou lendo de Muniz Bandeira o livro A Formação do Império Americano. É um livro grande, mas é uma obra-prima de Muniz Bandeira, que já não está mais entre nós. Acho que a gente enriquece um pouco também lendo esse tipo de coisa. Como se formou aquela sociedade, porque ela tem aquelas características, as transformações que eles empreenderam para se transformar numa grande potência mundial, e como a gente, à luz daquela experiência, que não é o que a gente defende como modelo de sociedade, à luz daquilo ali, a gente pode compreender o que a gente pode fazer para transformar o mundo num mundo melhor, numa sociedade mais justa e solidária. Então, são essas duas indicações que eu teria. É o que eu estou fazendo nesse momento. O filme eu assisti na semana passada, o livro eu estou relendo, na verdade, já tinha lido há algum tempo atrás, mas peguei agora para reler, porque acho muito interessante a gente entender o que está acontecendo hoje. E para fazer isso, a gente tem que também ver o que aconteceu do outro lado. Duas dicas maravilhosas. E é isso, a luta sindical, a luta dos trabalhadores, se trata de justiça social e também de defender a democracia, e assistir Marighella hoje é bastante oportuno. É um filme ótimo, é uma parte da história muito importante, mas também é muito oportuno para a gente ver como é importante defender a democracia, como a gente precisa combater essa tendência de trevas e autoritarismo e fascismo. E tudo isso está no mesmo pacote, né? Justiça social, democracia, liberdade.
a busca de vida digna e decente para a nossa população, para todos nós, e não para essa meia dúzia que a cada dia fica mais bilionário. Não é isso? Mas, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi muito legal esse papo. Eu acho que contribui muito para a reflexão, tanto sobre o trabalho da comunicação sindical, quanto da luta dos jornalistas e dos trabalhadores em geral. Valeu mesmo. E muito obrigada a você que assiste a mais esse Barão Sindical. E, como sempre, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal do Barão, nos siga nas redes sociais, fique de olho, porque tem sempre aí muita coisa bacana, como essa entrevista com o Moacir. Valeu, gente. Até a próxima. Paz, amor, saúde.